Jesus, ele disse assim, João capítulo 15, ele disse assim: o ramo que não produz fruto, ele corta. Fala comigo, o ramo que não produz fruto. Fala de novo, fala, o ramo que não produz fruto, Deus corta. Mas a Bíblia fala que aquele que produz fruto, ele poda, para que produza mais frutos ainda. Amém? Então significa o quê? Se nós temos produzido, o Senhor vai nos podar para que a gente produza mais ainda. Então Deus, ele vai falar conosco. Eu tenho percebido que Deus, antes de nós lermos esse texto, e eu já falei semana passada sobre isso e gostaria de lembrar, Deus, ele tem nos podado por meio da palavra de Deus. Você tem percebido que Deus tem falado conosco? Ele tem nos podado. Para quê? Para que nós possamos produzir mais. Nós possamos produzir mais. E o Senhor, em Mateus capítulo 5, ele quer de alguma forma podar aquilo. O que é podar? É retirar. Amém? Consegue entender isso? Podar é retirar. Retirar aquilo que impede você de produzir mais, de ser mais vitorioso, de conquistar mais. É aquelas áreas que precisam ser removidas. E Mateus capítulo 5, versículo 19, aliás, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Todos acharam? Fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Fala para Deus te falar algo especial nessa noite. Amém? Fala para Deus: Deus, eu estou tão disposto a ouvir a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu sei que não existe nenhuma capacidade humana para transformar vidas. Só o Senhor pode transformar os corações. Só o Senhor pode transformar as famílias que estão aqui. Só o Senhor pode transformar os jovens e adolescentes que estão aqui. Senhor, nenhum de nós é capaz de fazer isso. E por isso nós nos submetemos, por isso nós nos humilhamos, por isso nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor nessa noite fale de forma tão poderosa, de forma tão viva nos corações, que todos estejam vidrados à Tua palavra, todos estejam posicionados de forma faminta para ouvir a Tua palavra. Pai, que essa noite o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito tenha liberdade para, ó Deus, podar, para tirar aquilo que nos impede de viver a vida vitoriosa, que nos impede de viver a vida completa. Senhor, vem sobre nós, da forma que o Senhor deseja, não conforme eu penso, mas conforme o Senhor pensa, conforme o Senhor deseja. Senhor, aquele que entrou aqui pela primeira vez, ele vem entender a Tua palavra. E eu ordeno agora que todo espírito maligno que tenta bloquear a mente e o coração de qualquer um que está aqui, seja quebrado agora em nome de Jesus. Este lugar esteja cercado pelo Teu sangue, que as mentes estejam voltadas para o Senhor e os corações estejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês perceberam que nesse texto aí, Deus, ele deu o privilégio de falar que você é duas coisas. O que Deus falou que você é? Deus falou que você é o sal da terra, e Deus falou que você é a luz do mundo.
Olha aqui, isso é um privilégio. Fala comigo, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Fala de novo, fala, eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. Agora olha para essa pessoa do seu lado. A palavra de Deus está falando para ela e para você. Fala para ela, você é o sal da terra e a luz do mundo. Então tudo que nós vamos falar aqui nessa noite não é para alguém que não veio hoje na igreja, é para você e para mim, amém? É para você e para mim. Primeira coisa que Jesus disse, que a igreja dele, que são as pessoas, que não é a parede, a igreja, ela é o sal da terra. Então todos nós aqui somos vistos por Deus e vistos pelas pessoas como sal da terra. Esse texto aqui, ele foi escrito em Jerusalém. E naquela época, eles pegavam o sal de onde? Eles pegavam o sal do mar chamado Mar Morto. E no Mar Morto, eles pegavam sal. E Jesus é craque nisso. Jesus é craque em fazer coisas difíceis se tornar claras. Jesus é especialista em pegar coisas que os homens não entendiam e tornar isso claro. E a Bíblia fala que Jesus olhou para aquelas pessoas no Sermão do Monte, que é do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Jesus olha para eles e pega algo complicado e torna tão simples e diz assim, olha, vocês são o sal da terra. Então Pedro é sal da terra, Lourdes é sal da terra, Marcelo é sal da terra, Júnior é o sal da terra, Aline é o sal da terra. Então o Senhor quis nos ensinar que nós somos sal da terra. Você precisa entender nessa noite que todos nós aqui temos condição de ser aquilo que Deus diz que nós somos, amém? E ele disse que o sal, naquela época eles pegavam o sal do Mar Morto, e uma parte daquele sal era contaminado, e a outra parte era a parte pura. A parte que estava pura era usada, e a parte que estava contaminada era jogada fora. Então dentro daquele mar existia sal, mas uma parte estava contaminada e outra parte estava pura. Qual tipo de sal que é usado? Todo tipo de sal é usado? Não, só é usado o sal que está puro. O sal que está contaminado não serve para nada, a não ser pisado pelos homens, como o próprio Jesus disse. Então aquilo que está puro é usado, aquilo que é impuro é jogado fora. Imagina você vai lá, coloca o salzinho na vasilha que você coloca lá na sua casa, e de repente você naquele dia, você deixou o sal aberto, e no outro dia você descobre lá, quando você vai fazer o almoço, você vê lá que tem um inseto dentro daquele sal. O que você faz? Você pega o inseto, joga fora e usa o sal? Você pega a baratinha, joga fora e usa o sal? Não. Você pega aquele sal, joga fora todo aquele sal, lava a vasilha e coloca novamente sal puro. Então na verdade nós somos assim. Nós que somos sal, nós podemos ser sal puro, mas também podemos ser sal que foi contaminado. O sal que foi contaminado, Jesus disse que ele é jogado fora, e a única coisa que ele serve é para ser pisado pelos outros. Eles pegavam aquela parte que estava contaminada, jogavam fora, que era uma grande quantidade, e ali as pessoas passavam, e Jesus, eu imagino que Jesus estava vendo aquele sal, está vendo, falando para eles assim, está vendo aquele sal lá que as pessoas estão pisando? São o sal, são a igreja, são as pessoas que foram contaminadas. Porque o sal, ele tem duas finalidades importantes, de muitas, mas duas finalidades importantes. Primeiro, o sal é para influenciar, amém? Todo mundo concorda comigo? Você já esqueceu de colocar sal no arroz? Fica sem graça, não fica? Fica sem sabor. Então o sal, a primeira coisa que é a finalidade do sal, é para influenciar aquele ambiente, influenciar aquele alimento. Então na verdade, a primeira finalidade de Deus ter te constituído para ser sal, é para influenciar. Você não é um Zé Ninguém na história, você é alguém importante, que Deus disse que você é o sal da terra. Ele disse que a igreja é o sal da terra. Ele disse que a igreja é a única é algo que foi formado por Deus,
E a única coisa que pode influenciar a terra chama-se a igreja. E a igreja é você, a igreja sou eu. A igreja é todo aquele que aceitou Cristo, que entrou no corpo de Cristo. Ele disse que você tem toda a condição de influenciar a sua casa. Se a sua casa está sendo destruída, você tem condição de influenciar a sua casa. Ou você tem deixado que as trevas influenciem a sua casa? Será que você tem deixado o que está de fora influenciar a sua casa? Porque você é o sal da terra. E eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês: quem é responsável pela família é você. Você nunca vai poder olhar para mim, para a igreja Bom Pastor, e falar assim: a igreja Bom Pastor, o pastor não cuidou da minha, não influenciou a minha família. Jesus constituiu você para ser sal na sua casa. Então você tem condição de influenciar a sua casa. Você tem condição de mudar a história da sua casa, porque você tem algo que as pessoas mais desejam. Você tem Deus, você tem o Espírito de Deus. As pessoas estão famintas pela presença de Deus. Os seus vizinhos estão famintos. As pessoas que estão em volta de vocês estão famintas. E elas precisam que sal venha mudar a história da vida delas. Então o sal é algo que influencia. E o sal, a outro aspecto do sal, é que o sal, ele também protege ou conserva. O sal, ele influencia, mas ele também conserva. Naquela época, não tinha geladeira duplex, Brastemp, Electrolux, tanto nós conhecemos hoje. Naquela época a carne era guardada, protegida, conservada com sal. É como você compra a carne seca, né? E ali é mais ou menos daquele estilo ali, é conservado por sal, e em maior quantidade que a carne seca que você compra. Então, na verdade, o sal, ele serve para conservar. O sal serve para conservar as pessoas que estão em volta de vocês. Sabe uma das coisas que eu tenho lido e eu tenho estudado, chama-se o livro de Neemias. O livro de Neemias conta o seguinte: Neemias, ele estava lá no palácio do rei, e ele ouviu falar que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Quando Neemias ouviu falar que os muros de Jerusalém estavam destruídos, quando a gente fala de muro hoje, é importante para nós, mas não tem tanta importância quanto era naquela época. Porque na verdade, tá aqui o Robin, né? O Robin é dono de locadora. O Robin tem uns filmes épicos, né? Da antiguidade lá, que eu também gosto. As cidades eram fortificadas, guardadas por muros, não é isso, Robin? Então elas eram guardadas por muros. Quando o muro de uma cidade estava quebrado, estava destruído, porque a primeira coisa que o exército inimigo fazia era romper os muros. E o exército inimigo tinha rompido os muros de Jerusalém, e Jerusalém estava destruída. Por quê? Porque os inimigos tinham destruído aquele muro. Quando Neemias ouviu, presta atenção nisso, que serve para a sua família, serve para você, serve para a sua vida financeira, serve para tudo que você quer usufruir da palavra. Quando Neemias ouviu aquilo, o que Neemias fez, irmãos? Neemias ficou de braço cruzado? Não. A Bíblia fala que Neemias ficou muitos dias chorando e jejuando pelos muros de Jerusalém. E Neemias chegou no rei, e o rei lá já tinha negado um pedido semelhante. Neemias vira para o rei e fala assim: olha, eu preciso ir lá na minha cidade, preciso ir lá na minha nação, porque eles estão com os muros quebrados, estão com os muros destruídos. Eu preciso ir lá reconstituir os muros da minha cidade. E Neemias vai e pede para ele sustento, e Neemias vai lá. Demora muitos dias de viagem, e Neemias, em poucos dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. O que Neemias fez, irmãos? Neemias protegeu aquela nação. Neemias preservou aquela nação dos inimigos. Quando os inimigos voltaram,
para atacar, os muros estavam reconstruídos. O sal preserva, o sal preserva, o sal guarda, o sal protege. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você é uma pessoa importantíssima dentro da sua casa. É você que vai guardar os seus filhos do mal. Quero dar um conselho para você que é pai e mãe. Aprenda a andar com o seu filho. Proteja os seus filhos. Você é o sal da terra. Você é o sal da sua família. Aleluia. Você é o sal da sua família. Irmãos, você que é jovem, você que converteu, ande com seu irmão. Ande com a sua irmã, mesmo que você ache ela muito chata. Porque geralmente tem um problema de irmãos, quando é mulher e homem. Você fala, não, minha irmã é muito chata. Aprenda a andar com ela. Você vai preservar, você vai guardar. Então nós somos o sal. Agora Jesus disse o seguinte: se o sal se contaminar, deixa eu explicar uma coisa para você. O que é contaminar? É quando o mundo entra no sal. É quando o pecado entra no sal. Deixa eu explicar uma coisa para você. Um cristão que tem todo o potencial para mudar a história, mas quando você está em pecado, você não influencia as pessoas. Quando você está em pecado, você não guarda as pessoas. Por quê? Porque existe algo que neutraliza esse sal, que neutraliza essa influência, que neutraliza o guardar, que é o pecado. O pecado entrado dentro do sal. Se o pecado estiver em você, você está contaminado. Você precisa se lavar no sangue de Jesus, o sangue que lava você de todo pecado. Você precisa entrar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu errei, eu falhei, eu preciso me lavar, eu quero me lavar, eu não quero ser contaminado. Irmãos, você quer ver uma das coisas piores? É você ver cristão sem testemunho. Cristão sem testemunho serve só para quê, irmãos? Para que as pessoas zombem dele. Jesus disse assim que o sal, ele não pode ser impuro. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é capaz de purificar todos nós. Jesus é capaz de nos lavar do pecado e nos tornar alguém que influencia e que guarda. Você está aqui para influenciar a sua casa, mas para isso você precisa se lavar, se você está em pecado. E Jesus falou, a segunda coisa que eu gostaria de ler novamente, que é o versículo 15, aliás 14, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Aleluia. Fala comigo assim: eu sou a luz do mundo. Fala: eu sou a luz da minha casa. Fala: eu sou a luz da minha parentela. Você acredita nisso? Eu quero explicar uma coisa. Aliás, eu quero explicar duas coisas sobre luz. Presta atenção nisso. Eu expliquei duas sobre sal, e eu queria explicar duas sobre luz. Tem duas coisas que você precisa fazer para que você venha iluminar a sua família, para você iluminar as pessoas que estão em volta de vocês. Duas coisas. Você é a luz do mundo. Primeira coisa, naquela época não era assim que funcionava a luz. A luz era um candeeiro. Imagina o lampião, mais ou menos. O lampião hoje é movido a gás, né? Pelo menos que eu saiba, os que eu conheço, é movido a gás. Mas naquela época existia uma vasilha que tinha uma cordinha, né? Um pavio, né? Vamos dizer, pavio mesmo. E embaixo era colocado azeite. Era colocado azeite. Azeite na Bíblia fala do Espírito de Deus. Amém? Fala comigo: azeite é o Espírito de Deus. Então, na verdade, eles colocavam aquele óleo ali no fundo,
e colocava aquilo para queimar, e aquilo se tornava o lampião mais ou menos que nós conhecemos. E eu queria lembrar para vocês, Mateus capítulo 25, fala o seguinte: de 10 noivas, 5 delas eram inteligentes, eram espertas, 5 eram imprudentes. As 5 que eram inteligentes, o que elas fizeram? Foram lá e colocaram azeite nas suas vasilhas, para que aquela luz não se apagasse. E as 5 que são prudentes, olharam assim: não, o meu noivo está demorando demais, já é meia-noite, até agora ele não voltou. Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus vai voltar e as pessoas estão falando: Jesus não vai voltar nada. E aquelas noivas falaram a mesma coisa, falaram: não, Jesus está demorando demais, o meu noivo está demorando demais, vamos dormir, vamos descansar. E elas não colocaram o óleo suficiente. E a Bíblia fala que à meia-noite o noivo veio. Quando o noivo chegou, as 5 que estavam preparadas entraram para a festa, para o casamento ali. E as 5 que estavam despreparadas chegaram naquelas que estavam preparadas, falaram: não, dá um pouco aí do seu óleo, me ajuda, eu estou sem. O meu candeeiro, o meu lampião está sem óleo. Para mim entrar eu preciso ter óleo. Elas falaram assim: olha, não posso dar para vocês, que senão vai faltar para mim. E as 5 entraram e aquelas 5 ficaram fora do casamento. Quero explicar uma coisa para você. O óleo, a luz da sua vida só contamina ou só influencia o ambiente quando está cheio de óleo. Se você vê, olha aqui, anda com um crente carnal, que nós falamos há algum tempo atrás, ele não ilumina nada na sua vida. Mas anda com um crente cheio do Espírito de Deus, cheio do óleo de Deus, você vai perceber que aquela pessoa, ela te contamina para Deus, ela te influencia para Deus, ela te leva para Deus. Irmãos, para ser luz do mundo, você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Você precisa investir a sua vida em orar, em ler a palavra, em jejuar. Você precisa se encher do óleo de Deus, porque senão, irmãos, a luz sua fica tão fraca que não contamina, não influencia as pessoas que estão em volta. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês: Jesus disse, imagina, eu estou com o meu lampião aqui, e eu pego o meu lampião, acendo ele, e vou lá e coloco debaixo dessa mesa. Irmãos, ele pode até estar aceso, mas não vai iluminar nada neste lugar. Jesus disse que a luz do mundo, que é você e que sou eu, precisa estar no meio no meio da sala, no meio da casa. Quando está no meio, ilumina toda aquela casa. A luz que muda a história das pessoas, a luz que muda a história dos pais, das mães, dos irmãos, dos parentes, é a luz que está colocada no lugar correto. Quantas vezes sua família chega para falar algo para você, e no lugar de você expor a palavra de Deus, expor a vida para aquela pessoa, aí você vira e se torna o crente 007, aquele que ninguém conhece. Para que a luz ilumine o lugar, precisa se colocar no lugar correto, no lugar próprio para iluminar. Irmão, Jesus disse o seguinte, que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Fala comigo: aonde eu chegar, as trevas vão embora. Fala: aonde eu chegar, as trevas vão embora. Irmãos, as trevas não podem suportar a luz. Irmãos, as trevas da sua parentela não podem suportar a luz que está dentro de você. Você precisa se colocar no lugar correto. O Nildo, eu vou comer. O Nildo está por aí. Ah, está em pé, dá para ver. O Nildo,
Aí, esse começo de ano, Deus trouxe uma visão para minha esposa à noite, bem no começo do ano. Nessa visão que aconteceu, minha esposa viu, estava eu, o Beto e o Nildo, e estava num milheiro, numa plantação de milho, e nós colhíamos milho, e naquele milharal ali, Deus falou com a minha esposa, que depois contou para o Nildo, contou para mim, que aquelas espigas que nós estávamos pegando, era nossa família, a nossa família que estava se convertendo esse ano. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Ontem o Nildo batizou na família dele 4 pessoas, não é isso? 4 pessoas ele batizou ontem. Amém? Glória a Deus. Batizou 4 ontem. E em nome de Jesus está preparado. Tem 2 mais preparadas aí que se converteram a semana retrasada, e que ele vai batizar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se o Nildo fosse aquela luz escondida dentro da sua... Porque eu vou te falar uma coisa para você, irmãos. Tem muita gente que acha que ser crente, ser luz, é ser o cara mais antipático da face da terra. Se eu sou luz, eu tenho que ser o cara mais antipático, aquele cara que ninguém quer se aproximar de mim, porque eu sou luz. As trevas não combinam com a luz, então eu me afasto das pessoas. Irmãos, ser crente, ser luz, não é ser chato, enjoado, não é nada disso. É aquela pessoa que está disposta a influenciar, que está disposta a ser luz dentro da sua casa, que está disposta a ser luz dentro da sua família. Você está disposto a ser sal e luz da sua casa? Você está disposto a ser sal e luz da sua parentela? Irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, e tenho falado, eu falo isso para me profetizar. Irmãos, eu vou batizar toda a minha parentela, vocês vão ver isso. Eu vou batizar toda a minha parentela, porque eu creio no meu Deus. Eu sei, a Bíblia fala que se eu crer, eu e casa será salva. Irmãos, eu vou batizar toda a minha família. Não é minha família que está próxima, não, que isso já aconteceu. É os meus tios, as minhas tias, é aqueles que estavam no catolicismo, no espiritismo, há muitos anos atrás, que hoje chama para me orar por eles. São esses que o Senhor vai alcançar. Mas para isso, eu preciso ser a luz que está em cima, e a luz que está cheio de óleo, cheio do Espírito de Deus. Irmãos, Jesus disse que não pode esconder uma cidade sobre um monte. Vocês já observaram que ali nesse monte Mendanha aqui, ali estão construindo ali as casas, e à noite você vê as luzes ali. Tem como a gente esconder aquilo? Não tem como. Irmãos, não tem como esconder uma igreja que está cheia do Espírito de Deus, e que tem um coração correto diante de Deus. Não tem como esconder. Irmãos, as pessoas vão reconhecer que Deus é Deus vivo, por meio da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé?